Fala pessoal, beleza? Como pudemos ver na última aula, eu tive um problema na gravação do vídeo e o vídeo parou nos 27 e alguma coisa. Como eu já tinha montado tudo e não vi que tinha travado, a gente vai repassar a parte da onde eu parei, que é onde a gente vai montar nossas alertas, e vamos dar prosseguimento. Então. Primeira coisa, vamos criar essa pasta chamada Helpers. Dentro dessa Helpers, a gente vai criar uma classe que chama Alert. O que vai ter dentro dessa Alert? Bom, eu vou ter o Public Class Alert, onde eu tenho o Temp Data Key, Alert Style, a Message e Dismissible. Isso aqui vai ser setado nos Temp Data, vai ser como uma chave para ele reconhecer que é um alerta. O Style vai ser se é de Success, Informação, Warning ou Danger, a mensagem que o cara vai estar passando, e aqui é se o cara pode ou não fechar a janela de alerta. Aqui está os nossos estilos de alerta: Success, Info, Warning e Danger. Tudo como variáveis constantes, tudo tipo string também. Bom, essa é a nossa classe Alert. Após ter feito essa classe Alert, vamos criar uma Base Controller. O que seria isso? Todas as nossas controllers vão herdar dessa Base Controller. Então essa classe ela herda de controller. Bom, primeira coisa, criar um método chamado addAlert, onde vamos estar passando o estilo da alerta, a mensagem que ela vai estar sendo exibida e se o cara pode ou não fechar a janela. Eu vou ter uma variável onde vai receber uma lista de erros ou uma nova lista. O que ele verifica? Ele vai verificar no nosso temp data, que a gente viu anteriormente, se consta aquela chave que foi definida, que é o nosso temp key, esse aqui. Se tiver isso no temp data, ele recebe a nossa lista de erros. Se não, ele recebe uma nova lista. Esse tipo de verificação aqui, isso aqui é um if ternário. Então você pode estar fazendo aqui, ó, se alguma coisa, se isso aqui for isso, faça isso, se não, é isso aqui. Então esse aqui é o então e esse aqui é o se não. Bom, após ter feito essa verificação, eu vou estar recebendo nas minhas alertas uma lista de erros ou uma nova lista. E vou adicionar a que está vindo nova. Então eu vou adicionar o estilo, se o cara pode ou não fechar a janela, e a mensagem. Após adicionar nessa lista, eu vou gerar uma nova temp data, onde eu vou estar passando aquela chave e a minha lista de alertas. Bom, esse é o método de adicionar os alertas dentro do nosso temp data. Agora que vem um dos principais, os métodos de Success, Information, Warning e Danger. Dentro de esses métodos aqui é o que vai ser chamado na controller. Então vamos supor, o cara cadastrou um usuário, deu sucesso, ele vem e chama esse método aqui. Information, o cara logou, o tempo dele está expirando no servidor, aí vai e chama Information. Warning, validação de campo, e assim por diante. Fica a critério de cada um escolher cada tipo de alerta a ser exibido na tela. Bom, então, ó, Success, eu vou passar a mensagem e se o cara pode ou não fechar. Esse recebe falso aqui, ele fica por padrão se a pessoa só passar a mensagem. Então vamos supor, se o cara chamar só Success,
Pera aí. Vamos supor aqui. Se o cara chamar só success e passar uma mensagem desse jeito, ele aceita. Por quê? Porque essa variável ela tem por padrão falso. Então não é necessário passar um valor para ela, que ela aceita normalmente. Então vamos lá. Eu chamei na controller, chamei o success, passei o que eu quero, ele vai e adiciona a nossa lista de mensagens, que é esse método aqui em cima, qual mensagem está sendo enviada. O mesmo acontece para information, warner e danger, sempre seguindo o mesmo padrão. Bom, após ter feito isso, precisamos criar uma partial view onde essas alertas vão ser exibidas. Então vamos vir em views, share, vamos criar uma view chamada underline alerts. O que vai conter nessa view? Vou fazer o mesmo esquema de verificação que eu tinha feito na nossa classe. Vou ter uma variável alerta, onde essa alerta vai verificar se nos temp data contém aquela chave de temp data key. Se tiver, ele pega o temp data key na posição que está a nossa chave e atribui a essa variável a lista de erros ou alertas que tiver dentro do temp data. Lembrando que sempre ele tem que ter essa corzão aqui. Que é isso aqui? Esse temp data aqui eu posso inserir qualquer tipo de dados. Então, se eu inserir uma string e chamar só temp data, ele não vai saber que esse dado aqui é uma string. Eu teria que colocar aqui na frente string. Então, como eu estou passando uma lista de alerta, eu tenho que fazer a coerção do tipo que eu quero. Então, eu quero que o que está aqui dentro seja uma lista de alerta. Então, ele verificou. Se tem o temp data aqui, ele recebe a nossa lista de alerta. Se não, ele recebe uma lista vazia. Esse if aqui pode tirar, não há necessidade. Aliás, TA. Só que ele está no lugar errado. Eu vou verificar se existe alguma alerta. Então eu posso estar fazendo alerts.n. O n me retorna verdadeiro ou falso. Ele vai retornar verdadeiro se tiver mais de um elemento na lista. Se ele tiver mais de um elemento na lista, ele vai percorrer cada um desses elementos, fazendo um for each, onde o meu dismissible class vai receber o alert, se ele pode ou não fechar alerta, a view de alerta. Se for verdadeiro, ele recebe. Se for verdadeiro, ele recebe o alert, o tipo da classe alert dismissible. Isso aqui vem diretamente do Bootstrap, é uma classe CSS. E vamos ver mais para frente como que é feito, como usá-la. Se for falso, ele recebe null. Então não vai mostrar nada para o cara fechar. Atribuir esse valor para minha variável. Logo abaixo vamos criar uma div onde eu vou ter a class alert, espaço alert, o tipo, o estilo que eu quero. Aqui que vem aquele success, danger, todos esses 4 tipos aqui. Então lá, se eu chamar o success, vai aparecer esse. Se eu chamar information, vai aparecer esse. Warning, vai aparecer esse. Danger, vai aparecer esse. E
a nossa variável se o cara pode ou não fechar a tela. Cada um desse aqui é uma classe CSS diferente. Eu posso atribuir várias classes aqui dentro do class. Tudo separando por espaço. Então cada uma, tenho 3 classes atribuídas aqui. E esse aqui seria o nosso X, o botão que fecharia a nossa alerta. Então eu verifico se o cara pode fechar a alerta, eu vou e atribuo esse botão dentro da div. Senão não faz nada. E logo abaixo eu dou um html.raw, onde eu vou estar inserindo a minha mensagem. Então eu tenho o botão de fechar e logo a minha mensagem. Bom, como usar isso aqui agora? Vamos vir na nossa classe de usuário, na controller usuário. Aqui está como controller. Lembra que no começo do vídeo a gente criou uma base controller? Então tem que vir aqui herdar dessa base controller. Vamos fazer o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero que assim que eu salvar um usuário, se o meu model state for válido, passei pelo banco, deu tudo certo, salvou, eu dou um success, entre parênteses, usuário cadastrado com sucesso. Aqui, eu quero que o usuário possa fechar essa alerta. Vamos lá. Vamos supor que a minha view state, meu model state não esteja válido. Eu quero falar warning, verifique todos os campos. E aqui, se der algum erro, danger ponto e aqui é onde a gente trata o erro genérico, é um erro no C#. Aqui seria um erro de usuário por alguma coisa que o usuário não fez, e aqui um erro que o C# gera. Tá, feito isso, o que eu preciso fazer agora? O que acontece a cada vez que eu salvo um usuário? Eu entrei, salvei o usuário e retornei para minha index. Então a minha alerta ela vai ser mostrada na index e não na view de usuário. O que acontece diferente é nesses outros dois aqui, porque eu não fui para nenhuma view, eu continuei na view de cadastro. Então essas duas aqui vão aparecer na view de cadastro. Então o que eu tenho que fazer é entrar na nossa view usuários, index, e chamar a nossa render partial, que é aquele conceito de renderizar partial view dentro de uma view. Então eu vou chamar aqui no topo, antes da minha tabela de listagem de usuário, eu vou chamar a partial view de alerta, que vai ser exibido aqui a minha alerta. O mesmo acontece para o cadastro de usuário. Lá no topo, antes de tudo, eu vou chamar minha partial view de alerta, que vai ser exibido aqui. Vamos fazer um caso de sucesso então, onde o usuário vai estar cadastrando e vai estar retornando success.
Então vamos vir em usuário. Vamos cadastrar um novo usuário. Opa, não tinha criado. Vamos fazer o seguinte. Vamos digitar aqui /cadalter usuário. Tá editando. ID usuário igual a 1. Bom, lembra que nos primeiros vídeos onde a gente criou a nossa usuário model, que a gente atribuiu que nome, login e senha são campos obrigatórios? Então vamos lá. Vou estar alterando meu nome. Vamos supor que eu alterei o meu login aqui. Ele é Augusto. Vamos supor. Não vai alterar porque não está sendo salvo em banco ainda. Não vai fazer nada. Mas vai retornar um caso de sucesso. Porque não vai gerar erro nenhum. Vai bater aqui. Vai estar tudo certo. Salvar. Ó. Model state view is valid. Se ele for verdadeiro, ele entra. Beleza. Vai chamar a minha view de sucesso. Passando qual mensagem que é. E se o cara pode fechar a janela. Feito isso, ele vai redirecionar para index. Então na index vai mostrar a minha alerta. Então lá, usuário cadastrado com sucesso. Vamos tirar o breakpoint aqui para ver como acontece. Bom, cadastrou certinho, usuário cadastrado com sucesso. Agora vamos pensar no caso de view state inválida. Então, ó, eu deveria ter todos esses aqui preenchidos. Ele já manda aqui para mim. E se acontecesse algum erro interno de servidor, sem ser por alguma coisa que o usuário fez errada, o erro viria aqui também com aquela mensagem de ocorreu um erro, entre em contato com o administrador do sistema. Certo? Bom, então é isso. Vimos aqui como criar alerta vindo do servidor para o cliente, usando o Bootstrap. Então, até a próxima. Valeu!